Então, as recording is in progress, eu vou começar a share my screen. Eu quero esse aqui, eu vou share sound, share. Dá 1 minuto para eu abrir vocês grandes aqui na tela de baixo. Gente, eu sou tão mega cega. Começou a pandemia, eu comprei um computador Mac novo e comprei outra tela. Como é maravilhoso. Meu pai fala assim para mim, Karina, você precisa trocar de carro. Eu falo para ele, que carro? O negócio é computador hoje em dia, não é? Hiding Floating Panels. Então, por que a sessão de hoje é tão uau, tudo é novo? Porque eu dei esse nome, capa, e eu penso que a maioria das pessoas assim não conseguiu ainda assimilar, é outro acronym, mas by and large, capa, são os counterbalanced approaches. Como numa gangorra, como num hourglass, como fala, uma ampulheta. Para que a gente consiga compreender os princípios do Kappa Model, a gente precisa saber diferenciar declarative de procedural knowledge. A gente tem que entender o que é metalinguistic awareness. E, Regis, metalinguistic não é metacognition. Metalinguistic awareness é outra coisa, diferente de metacognitive awareness or strategy. Depth of processing, scaffolding strategies e corrective feedback. Deixa eu fazer porém aqui, um bracket antes de eu trocar de aba tal, e a gente começar direto. E forgive me again for having to lecture you for a little longer, right? Scaffolding é uma palavra que eu não vejo ser usada em português quando a gente troca ideia com os amiguinhos de outras áreas acadêmicas. Então, para clarify o que scaffolding é, eu vou usar duas diferentes metáforas. Metáfora número 1, a clássica, é o andaime fora do prédio. Sabe? O andaime fora do... Tô vendo a Vera aqui, assim, né? A Vera já... Mundo EFL, né? A gente conhece essas coisas. O andaime fora do prédio é a metáfora que as pessoas fazem para o que, num sequenciamento da sua unidade didática, você dá aquele empurrãozinho. Sabe aquele empurrãozinho no menino? Sabe, vocês já viram um cachorrinho, um bebê cachorrinho, como ele empurra o bebê, o cubby, assim, com o focinho? Scaffolding do andaime é um negócio frio, gelado, fora do prédio, bate frio, bate chuva. Então, eu prefiro essa outra metáfora. Scaffolding é como se fosse as ondas do mar hitting the shore. Então, é este movimento que são as estratégias sequenciadas que o professor tem que se debruçar sobre. Onde que eu levo o meu aluno? Aí eu tiro o meu meio time de campo. Aí eu volto de novo e tiro esse meio time de campo. E eu vou fazendo esse movimento da água do mar batendo na praia. Olha eu, quem sou eu? Não moro no Rio nem nada. Que são estratégias indispensáveis para qualquer aula efetiva. Qualquer uma, vamos combinar? Mesmo que ela seja em L1.
É difícil traduzir scaffolding. E outra coisa, quando eu falar com vocês, vão ver de corrective feedback, vamos diferenciar alguns conceitos. Quando a gente falava do mundo EFL, havia umas correction techniques. Quem fez Celta aqui? Vera, você fez Celta? O A de adults, né? Então, naquela época, a gente aprendia as seguintes técnicas de correção do aluno. Ou você corrigiu o aluno na hora, ali, chibata nele, cujo nome técnico costumava ser on-the-spot correction. E a outra técnica, que tinha só duas, chamava delayed correction. Então, essas duas investidas ou técnicas de correção, elas usavam o seguinte propósito. Você deve fazer delayed toda vez que você quer favorecer fluência, você deixa o seu aluno falar, e ele fala, ele fala, ele fala, você anota os erros, e só depois você retoma e dá um feedback. Isso é o delayed correction. I wonder who Gustavo is. Gustavo, can you open your camera, please? Nem a Bela, nem Gustavo. De repente, a Bela tentando entrar. Vamos ver. Eu não vou interromper minha fala, tá, pessoal? Vou continuar, Gustavo. Oi, não é eu não, viu, gente? Eu não abri minha câmera ainda, só porque eu estou finalizando uma documentação aqui e já venho para participar efetivamente com vocês, tá? Tá bom, Bela, thank you. Bom, deixar, tá tudo gravando aqui, não quero quebrar minha linha de raciocínio. Na época que a gente ensinava inglês como língua estrangeira, esse princípio do delayed correction, ele vinha do que talvez seja o mais importante legado do Krashen, Stephen Krashen, e seu Affective Filter. Olha como a gente não negligencia tudo que a gente aprendeu no passado. Para ele, o impacto de você... é a Gabi, o Gustavo é a Gabi, olha só. Gabi, você não vai conseguir... eu uso o meu sistema para encontrar os meninos e as meninas do ensino médio, por isso você não pode trocar de nome aí, imagina. Não, eu entrei pelo do meu marido. O computador não está funcionando. E aí eu entrei por aqui, desculpa. Sem problema, nós estamos aqui juntos, eu imaginei. Então, correction on the spot era para favorecer a tal da accuracy. O quão correto esse inglês tinha sido. Então, você tinha essas duas opções. Ou dar uma chibatada no menino, ou colecionar todos os erros e fazer uma retomada com o grupo mais tarde. Isso é background knowledge, gente. É por isso que eu falei disso agora, tá? Porque corrective feedback é diferente disso, tá? Antes de eu mudar para a sessão e começar direto, reto, capa model, eu vou fazer highly recommended aqui, momento do highly recommended. Não se esqueçam de maneira alguma de explorar as leituras complementares. Na primeira página, vocês têm dois princípios fundamentais: Active Learning e Language Awareness. Por que eles são princípios fundamentais? Porque eles são princípios metodológicos. Active Learning é a base do construtivismo. Na verdade, vocês estão vendo, olha, Cambridge Assessment International School.
Então, a gente está falando da vertente construtivista aqui. E metodologia é diferente de abordagem. É mais ou menos assim, ó. A metodologia é a grande competência que o professor tem que ter. A abordagem é a habilidade de aplicar aquilo, a prática. O que significa que Active Learning e construtivismo são metodologias. CLIL, Content Language Integrated Learning. PBL, Project Based Learning. Para as crianças pequenininhas, Play-Based Learning, não é o mesmo PBL daquele lá, é outra abordagem. Então, são roupagens, as abordagens são roupagens diferentes das metodologias. E aqui a gente está falando de construtivismo, com pitadas de behaviorismo, com pitadas de humanismo e de cognitivismo, tá? Então, é isso. A gente não pode falar que a gente adota um método somente. Essa balela. História para boi dormir. Aqui na página de Cleo, eu acho que eu mostrei para vocês ontem, né? Vera explora, tá? Porque aqui eu disponibilizei para vocês o primeiro livro dos pioneiros, o documento oficial da Comunidade Europeia e o livro do Peter Meristo, que é o outro papa de Cleo. Hoje, as leituras complementares são as palestras do Roy Lister. Porque o livro do Roy Lister e de sua parceira Diane Teddy é novo, e não está disponível no Scribd, mesmo pagando. Eu pago o Scribd, tá? Mesmo pagando, não está disponível. Aí procura lá na Amazon.com, coloca na sua wishlist, mas a gente tem ele mesmo falando do trabalho, principalmente o trabalho com Corrective Feedback. Vocês estão vendo lá o título do vídeo? Corrective Feedback as a Catalyst of Learning. Tá? Então, having said all that, nossos objetivos são get acquainted with the CAPA model e o reminder aqui, o acronym, Contextualization, Awareness, Practice and Autonomy, como uma abordagem que é baseada na conscientização metalinguística. E não há conscientização metalinguística se não houver pontes entre L1 e L2. Acknowledge and analyze the benefits of counterbalanced approaches when it comes to the development of language proficiency. Olha que interessante. Vou contar uma historinha. Eu ouvi isso do próprio Roy Lister. Então, a história foi assim. Na pesquisa dele, e esse cara, apesar dele estar no contexto canadense, não no contexto europeu, ele teve a coragem de acompanhar o mesmo grupo por, sei lá, 10 anos. E esse acompanhamento foi assim, vou transcrever. É o cara da linguística aplicada, então ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai gravar e ele vai fazer transcrições do mesmo grupo de estudantes. Olha a coragem de estudo longitudinal dele. E só porque ele fez essa análise longitudinal, o que eles descobriram? Que o output do professor, uma vez que o professor estava muito mais preocupado em ensinar conteúdo, ele estava muito mais preocupado em garantir que o aluno entendesse o conteúdo. A qualidade do inglês do professor começou a cair. Então, assim, era um overuse
estruturas simples como present simple, past simple. Raramente, lá vou eu falar do present perfect de novo, raramente o professor usava estruturas mais avançadas como present perfect, como voz passiva. Agora uma pergunta. O que você acha, o que vocês acham que eles começaram a perceber que começou a acontecer com o inglês dos alunos? Fácil, gente. O output do professor é o input do aluno. Portanto, o output do aluno estava para baixo do output do professor. E aí ele começou a questionar assim, como que de verdade, em termos não metodológicos, em termos pragmáticos, eu vou garantir que eu estou de verdade ensinando língua também. Foi desse jeito que surgiu o Capa Model, tá? O Capa Model, então, tem 3, pode ser que eu apareça com alguns outros aqui, mas eles têm, o Capa Model tem 3 eixos que não estão presentes no Clio. Quais são esses eixos? A Metalinguistic Awareness, óbvio. Esse conceito chamado Depth of Processing, que tem a ver com a taxonomia de Bloom, com sair da base da pirâmide e caminhar de verdade, efetivamente, para o topo da pirâmide. E o conceito de corrective feedback. Você não vai ver nenhum desses 3 conceitos underpinning concept de bilinguismo no Clio. Tá? Então vamos começar pelo começo. As palavras-chave eu já compartilhei com vocês. O começo é esse, vamos reconhecer, identificar. Quem são essas pessoas e qual é esse livro do qual eu estou falando sem parar? Tá ali Roy Lister, que é show, é o cara que você quer sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja com ele. E na escrita desse livro, Scaffolding Language Development in Immersion and Dual Language Classrooms, a parceira dele é a Diane Teddick. E vejam que interessante, lembram-se que eu falei que o contexto que é americano ou canadense não usa nomenclatura bilingual schools, nem tampouco bilingual education. Normalmente é isso, é dual language immersion, dual language context, é essa nomenclatura que eles usam. Mas que no fundo, eles estão falando a mesma coisa. Eu adoro mostrar a foto das pessoas para a gente reconhecer que não é o povo velhinho. As fotos que eu mostrei de manhã, Regis, lembra? Do Paulo Freire, o próprio Benjamin Bloom, as fotinhas são mais antigas, né? Essa pesquisa nova. Então, qual é a questão nevrálgica aqui? Então, é quotation do livro, tá? There are many features of the additional language that students do not learn accurately from mere exposure. Voz passiva, o reported speech, o terceiro condicional. The resultant inaccuracies stem from a complex interaction of these features' structural properties, their occurrence or non-occurrence,
in typical classroom discourse and the learner's own cognitive predisposition. Trocando em miúdos, PPP não funciona e o menino não vai naturalmente produzir o terceiro condicional. Ponto. O máximo que você consegue fazer quando você está ensinando o terceiro condicional é fazer exercício do EGU. Ferrou, porque esse não é o ponto. Certo? Condicionais, pelo contrário, os condicionais estão ligados aos verbos da taxonomia, vejam. Fazer hipóteses está quase lá no topo da pirâmide, hein? Então, se você fica lá no name, listen, identify, você nunca vai chegar no segundo condicional. Enfim. Imagem. Capa. Contextualization, Awareness, Practice and Autonomy. Princípios. Students are instructed through an interplay between language that is now consolidated, treated as additional through and through, and academic content. It draws on the principles of reflective learning, favoring depth of processing. It assumes that metalinguistic awareness is a prerequisite to the very development of biliteracy. So without metalinguistic awareness, you are not getting there. The kid will not develop his or her their biliteracy process. And the learning outcomes are intimately intertwined with corrective feedback. Esses são os princípios do Kappa-Mole. Outro bracket. Eu sei que tá bonito lá a definição de depth of processing, que eu copiei lá do livro e tal. Mas, novamente, eu quero retomar, e parece bobo, mas não é, aquele filme Inside Out. Quando eu estou falando de depth of processing, eu estou falando de ir para além da memória. Não é? A gente não passou uma vida inteira ouvindo isso. Mas, sério, Titi, eu tenho que decorar o verbo irregular do mesmo jeito. Eu tenho que decorar a tabuada. Não há significado na memória, em si, pela memória. Mas se você juntar emoção, aí sim, aquele conhecimento que está na memória operacional desce para a memória de longo prazo. E somente quando aquela memória operacional desce para a memória de longo prazo, que os meninos conseguem relacionar conhecimentos. Para que as tais das sinapses elétricas no cérebro de verdade aconteçam. Então, essa daqui, gente, é tudo quote do livro, tá? Counterbalanced instruction, then, is the interplay between language and content. It is achieved by attributing complementary status to both language and content objectives in the curriculum. Counterbalanced instruction does not mean, however, that there is an equal or balanced focus on language and content. Instead, and this is the heart of the method, counterbalance entails on an ongoing shift in emphasis to prevent either language
or content from taking on a disproportionate role in the curriculum that eclipses the importance of the other. Se você é professor de inglês ou de língua, por favor, tentem se reconhecer aqui. Tá lá, tá no seu DNA. Então, assim, como eu vou me livrar da gramática? Do present perfect? É quase que... Não é quase. É a mudança de paradigma. E para o professor de conteúdo, é o inverso. E isso é tão curioso. Todos os meus professores alunos que passaram pela minha mão já, tanto no PDQ quanto no CLIL, você vê isso claramente. Claramente. O professor de conteúdo, ele passa um baita perrengue. Um baita perrengue. Para sacar isso aqui, ó. Não, é essa página. Ele passa um baita perrengue para sacar isso aqui. Language Awareness. E o professor de inglês passa um baita perrengue para conseguir balancear gramática e vocabulário com o conteúdo. Clássico. E esse aqui é o nosso desafio como professor. Então, o que é esse interplay between content and language? É você fazer um ciclo tudo ao mesmo tempo. Agora, eu recomendei, gente, ontem eu vi um filme, momento brackets, total digression, vou mantê-lo curto, prometo. Eu vi um filme que chama o seguinte, Everything, Everywhere, All at Once. O negócio é tão bom que me deu insônia, eu tive que tomar 2 remédios para dormir. 2. Porque é isso. É o Bauman e a modernidade líquida. É everything, everywhere, all at once. É isso que significa interplay. Então, interplay entre declarative and procedural knowledge. O que é declarative knowledge? É knowing about. E, curiosamente, o conhecimento metalinguístico, ele é declarative. Então, é o conhecimento que inclui as regras gramaticais, a definição da palavra. Por exemplo, se você pensa na regra gramatical, quantos professores a gente não conhece que sabem recitar a regra gramatical, mas na hora de falar e de conversar com você, assim, na mesa de bar, in English, não sai uma palavra? Alguém se reconhece ou se reconheceu aí? Regis, lembra quando a gente ia sentar na mesa do bar e conhecia um inglês? Ou um escocês? Ai, gente, como eu escassei escocês na vida para aprender inglês, vocês não têm ideia. Você sabe tudo, você estudou a beça e não sai nada. Tá vendo o paradigma? Se essa declarative knowledge não tiver num interplay com procedural knowledge, o aluno não produz. Nunca. Então, o procedural knowledge é o knowing how. The ability to quickly access and apply metalinguistic knowledge from long-term memory during language use. O que significa proceduralize the rules. Vou dar outro exemplo para deixar isso menos teórico. Conhecimento, declarative knowledge.
A capital da França é Paris, tá? Eu sei. Procedural knowledge. Eu sei andar de bicicleta. Eu não preciso nem pensar para andar de bicicleta. Quer dizer, eu não sei, mas um monte de gente sabe. Eu vou dar outra... Dirigir um carro. A gente é adulto, né? Alguém para pensar como você troca a primeira marcha para a segunda marcha para a terceira marcha? Então é isso. Você tem que tirar o present perfect to declarative knowledge de forma que isso esteja tão deeply entrenched no long-term memory que o present perfect vai virar procedimental como dirigir um carro ou como andar de bicicleta para alguns. Como ninguém tinha pensado nisso antes, pessoal? Eu sei que eu estou levantando mais questões do que respostas, mas vou tentar dar uma respostinha bobinha agora, tá? Você está na sala de aula e você nota que, sei lá, você nota que um aluno seu persiste em, ao invés de falar I am 15 years old, ele continua falando I have 15 years old. Corrective feedback. Na hora, on the spot. Chibatada na hora que o erro acontece. Toda vez que o erro acontece. É como cair da bicicleta, pegar a bicicleta e continuar. E toca a vida. A estatística aponta, e é por isso que a gente tem que esquecer dessa ideia de delayed correction, porque se você quer proceduralize a regra gramatical, você tem que corrigir no tapa. É o resultado da pesquisa do Roy, tá? Olha, eu chamo ele pelo primeiro nome. Sei tudo dele, eu queria conhecer ele pessoalmente. Queria, de verdade. Sentar na mesa de bar e ficar o dia inteiro conversando com ele. Não sou eu que estou falando, é um cara que acompanhou essas crianças por muitos anos e transcreveu as utterances delas. Bom, declarative knowledge involves knowing about facts. Olha ali meu exemplo de Paris, a capital da França. Declarative knowledge is conscious e can often be verbalized. É por isso que quando a gente coloca na prova, fill in the gaps with the past, the correct form of the verbs. Ou se a gente coloca na prova, fill in the gaps with the past simple forms. Olha, você está lá trabalhando na memória operacional. Lembra lá do inside out. É a mesa de controle. E é só naquela hora. E aí, na próxima aula, que você está ensinando o present perfect de novo, você ouviu o Joãozinho de novo falar I have 15 years old. Você vai deixar para corrigir isso depois? Não. Não. Porque senão ele nunca vai chegar a produzir o present perfect direito. Metalinguistic knowledge or knowledge about a linguistic form is declarative knowledge. E eu sei que isso incomoda muita gente. E agora é uma mensagem direta para o Regis. Quando a gente fala dos seus colegas professores que ficam lá vomitando a gramática e não querem levar o menino para o parquinho e fazer atividades com o corpo, não sei o quê, é porque eles só têm a declarative knowledge. Eles sabem sobre a língua, mas eles não sabem a língua. São coisas diferentes. Ok. Estou falando desse metalinguistic awareness. Que é esse negócio?
Metalinguistic awareness is the ability to objectify language as an analyzable code and thus prerequisite to early biliteracy development. It also strengthens learners' ability to detect language patterns in content-based input in ways that can contribute to their developing language system. Como fala awareness em português, gente? Me ajuda. Tá vendo? É uma hora que eu tô sendo bilíngue, que eu tô usando esses termos. É o mesmo termo de conhecimento, né? Ele vai da mesma linha de conhecimento. Mas não é a mesma coisa. Não tem a mesma ideia, né? Ciência. Usando meu repertório linguístico. Consciência. Mas então, essa coisa do awareness é mais ativo do que a palavra consciência em português. Você trigger essa conscientização, significa você trazer à tona e intencionalmente, a técnica que eu conheço para fazer isso chama bridging. Mas você intencionalmente contrasta, você faz uma análise contrastiva entre as duas línguas. É o único momento que o professor de inglês pode usar português em sala de aula. E também depende da faixa etária, tá? É assim, consciência fonológica. A consciência fonológica, ela mora na educação infantil. Então, do mesmo jeito que o português tem lá, não sei o que lá, da casa do João, sabe? Eu não sei muito as parlem, não sei nada de português. Sorry, Regis. A Karina roubou pão na casa do João. Nossa, primeira vez na minha vida. Vocês estão sendo, né? Gente, desculpa, eu sou super drama queen. Mas, assim, tudo isso que a gente está falando evoca memórias da minha vida profissional. Jamais esquecerei o momento que uma assistente bilíngue chegou para mim e perguntou a seguinte pergunta. Karina, como brinca de corre com tia em inglês? De verdade, pessoal. O que é corre com tia? Então, tem uma coisa assim, sabe? Há profissionais que conhecem tudo da educação infantil. Há profissionais que conhecem tudo do Fundo 1, tudo do Fundo 2. O meu forte é Fundo 2 anos finais de ensino médio. Como coordenadora, eu sempre fiquei mesmerized. E foi com muitas professoras que eu aprendi. The wheels on the bus go round and round. Quando eu comecei a aprender. Quando elas me ensinaram coisas bestas, Vera, besta, olha que coisa besta. Mas aí a gente brinca do who stole the cookies on the cookies jar. It's the same, né, do Karina roubou pão na casa do João. Aí inventa-se outro. Então, eu fui aprender isso só quando eu virei coordenadora, cara. Eu não sabia. Meu pobre filho, você acha que meu pobre filho cresceu ouvindo The Wheels on the Bus? Ele cresceu ouvindo Red Hot Chili Peppers, coitado. Coitado. Ah, se eu soubesse hoje, do que eu sei hoje, né? Consciência fonológica. O indivíduo bilíngue, como ele tem essa consciência metalinguística mais apurada, ele consegue transitar, mesmo pequeno, com o desenvolvimento da consciência fonológica,
muito facilmente entre os sons da L1 e da L2. Ele transita. Seguido pela consciência da palavra. Não esquece, tá? São 4. O que é a consciência da palavra? Pensa nos cognatos. Se você tem uma consciência, e não é lexical aqui, porque a gente não está ligando expressões idiomáticas, a gente não está falando de phrasal verbs, até mas é só quando você chega lá no fundo de 2 e no médio, tá? Para falar de idioms e phrasal verbs, por exemplo. Mas o exemplo mais clássico que eu posso dar são os real cognates e os false cognates. Quando o menino... É fácil para o menino da mais tenra idade perceber que é hambúrguer em português, mas hamburger em inglês. Tá vendo? Você não precisa ensinar isso. É essa conscientização metalinguística que vai, uau, ele vai perceber. Seguido por, e agora, gente, é só fundo de 2 e muito rudimentalmente no fundo de 1. Consciência morfológica e consciência sintática. Vou dar um exemplo com consciência sintática. Imaginem que eu estou ensinando... Sabe aquela aula clássica de There Is, There Are, do 6º ano? Bem BNCC, bem básica. Você, de maneira intencional, faz o menino chegar para fazer uma análise contrastiva entre There is a television in the room. Tem uma TV na sala. I am 15 years old. Eu tenho 15 anos. I have got a pet. Entenderam o pulo do gato? Tem que experimentar. Não tem... Regis, eu dei uma receita de bolo de manhã, mas receita de bolo para, principalmente, a área morfológica e a área sintática, a gente tem que fazer experimentos, porque tem que partir do aluno que você tem. Por exemplo, eu tenho o tempo todo, a professora de português, ela é mó parça. E sabe o que a professora de português do 1º ano do médio me contou? E eu estava assim, meu Deus, olha o que eu estava pensando em pedir para os meninos. Eu desconhecia que tirinhas, críticas, tá, de jornal, não estava dando para eles. Eles não estavam conseguindo interpretar tirinhas políticas de jornal em L1. E aí a Lu, o nome dela é Luciana, falou para mim, sister, vamos trabalhar com meme primeiro. Tá vendo? Você pode olhar para esse desenvolvimento da consciência metalinguística de várias formas, pelo gênero textual, conversando com os amiguinhos, sempre conversando com os amiguinhos, pessoal. Sempre. Quando a educação bilíngue falha, quoting Peter Neristel, é por causa do L1, L2 divide. Então, vou mandar. Pessoal, eu nem sei que oração, porque vocês viram, né? Eu sou drama queen, eu vou me entusiasmando. So far, alguém tem alguma pergunta ou colocação? Gente, eu tô com o chat fechado. Abre o microfone nesse momento.
nesse momento para fazer alguma pergunta ou colocação. No need. Eu fico olhando para o Regis porque eu sei que ele é mega falante. Não, tudo bem. Desculpa, é que a minha filha estava perguntando o que ia fazer de janta. Conheço, eu sei. É, mas é gostoso, né, velho? Então, ó, vou andar. Procedural knowledge involves how to do something, ride a bike, for example. We may not be able to explain how we do it. We are not going to be able to explain how we do it because we do it automatically. You don't have to think to do it. Procedural knowledge involves implicit learning, which a learner may not be aware of and may involve being able to use a particular form to understand or produce language without necessarily being able to explain it. E lembrem da tal da interplay. Se o que está lá na memória operacional está lá como um computador. Se você coloca a mão no seu computador agora, você sente a memória operacional rodando. Se eu não desligar meu computador nunca, o que vai acontecer com o meu computador? Ele vai bugar. Até meu Mac 2.5 aqui, ele vai bugar. Às vezes eu tenho que chamar o meu computer manager, Silvia, pelo amor, porque eu não respeitei, eu não deixei aquela memória operacional descer para a memória de longo prazo. E isso é o que leva a você conseguir caminhar para o topo da pirâmide. Depth of processing. Então, depth of processing refers to the extent to which a learner reflects on new information and links it to other relevant information. The greater the depth of processing, the greater the likelihood that information will be stored in long-term memory and therefore become more readily accessible. É assim que funciona. Maria, como eu faço isso? Calma. A gente tem que pesquisar ainda, tá? Estamos pesquisando. Vocês vão ver que eu tenho um presente para vocês aqui. Nossa, eu sou muito mané, eu me deixo expor. Yes, my love. Eu tava pensando aqui no seguinte, a gente está analisando esse processo, quando eu assumo uma perspectiva de língua. Pronto, ponto. Mas, e se a gente pensasse em termos de neurociência? Por exemplo, eu estava vendo aqui no webinário na semana passada e o palestrante estava dizendo assim, e é por isso que eu estou fazendo essa pergunta agora, que é muito mais eficaz, digamos assim, para o cérebro, você estudar um pouco todo dia do que muito um dia só. Por quê? Ele até brincou dizendo que o cérebro ele precisa de um tempo que supostamente seria para processamento, para descanso, para você retomar num outro momento, não tão perto ou não tão longe, e até padronizou um período de tempo para isso, porque você reaviva aquela exposição, aquela apresentação, e aí, com esse processual deles, você vai fazendo essa transposição da memória de trabalho para a memória de longa duração, né? Até você, supostamente, chegar ao que a gente vulgarmente chama de internalização. Sim. Olha, depth of processing é internalizar a parada, olha. Você sabe dirigir, você sabe trocar a marcha do carro.
né? Pensa, sabe quando a gente vai para os Estados Unidos, você aluga um carro e você tem que dirigir um carro sem câmbio? Então, e aí você tem que pensar. E, Regis, falando em neurociência, eu também sou, acho que neurociência é mega legal. E eu já fiz 2 cursos diferentes de neurociências. Um com uma educadora, pedagoga, psicopedagoga, e aí eu fiz outro com uma moça que é bióloga. Adivinha qual que eu gostei mais? O da bióloga. Já me conhece, né? Íntimo. Porque a psicopedagoga talvez seja um viés meu e vocês conheçam outros contextos interessantes. Mas a psicopedagoga, ela estava tentando trazer muita dica e eu quero saber o porquê das coisas, sabe? Então, para mim, descobrir o nome do hormônio era mais legal do que saber o tempo que eu tinha que dar de descanso. Entende? E essa questão do depth of processing também envolve questões hormonais, de sinapse, criação de sinapse. É aquela habilidade que na hora que a memória operacional desce para a memória de longo prazo, and only then will the student be able to relate knowledge. A inter-relação, a interplay entre diferentes conhecimentos só vai acontecer quando essa memória descer. Sacou? E como conteúdo e língua, é impossível dissociar conteúdo e língua. Impossível. Se o conteúdo é a fotossíntese, como você vai dissociar todo o léxico que vem por trás? Impossível. Certo? Por isso que veio o Kappa Model. Deixa eu controlar o tempo aqui. Então, olha. Eu também estou ficando ansiosa para mostrar algumas imagens aqui para vocês. Então, eu vou pular alguns blocos, tá? Como depth of processing envolve esse esforço cognitivo de sair da base da pirâmide e caminhar para o topo da pirâmide, a counterbalanced approaches are designed to strengthen proficiency. So we draw on skill acquisition theory to explain the cognitive processing involved in developing students' metalinguistic awareness in a way that ultimately affects their language production, o que é uma grande crítica ao PPP. Olha, PPP, Presentation, Practice, Production. Às vezes a gente tem... Como assim a gente lembra? A gente tinha a ousadia de dar o production de lição de casa. Não é à toa que a gente tem essa estatística de falantes de inglês no nosso país. Não é à toa. Skill acquisition is best described as the interrelated development of mental representations stored in memory and the processing mechanisms that access those representations. E quando eu falo de representações, eu estou quase que praticamente falando de imagens. A gente não faz associação de imagens com palavras? Pensa, quando a gente ensina as frutas. Então, é como se o aluno tivesse dentro do cérebro dele associando imagens a sons e a conceitos. Isso é que é depth of processing. Não adianta saber falar apple, carrot. Tem que saber explicar por que an apple a day keeps the doctor away. Então é isso. The purpose of counterbalanced instruction is to shift
students' attention to language in the context of content instruction when they wouldn't otherwise be attending to language. Porque eles estariam em um momento prestando tanta atenção no conteúdo que eles, assim, estou entendendo, toco o barco. Mas não, é a hora que o professor precisa. Para tudo, vamos olhar para a língua nesse momento. Vocês devem estar se perguntando nesse momento, assim, quanto tempo eu preciso fazer isso? São pequenos slots de tempo. Vou chegar lá. Não tenho receita de bolo, mas eu tenho sim, pessoal, uma aula minha. Experimento Capa Model, que eu estou aqui disponibilizando para vocês tentarem entender o experimento. Bom, então, de maneira formal. Alguém fala, Vera, quer fazer uma pergunta, uma colocação? Não, é que eu sou meio apaixonada por Vygotsky, né? Isso desde da minha complementação pedagógica, que eu tive que fazer complementação pedagógica, eu sou dessa época. E aí, a todo momento, cai na zona de desenvolvimento proximal, né? Então, como você comentou, ele vai a todo momento voltar a falar disso, né? Ou seja, de um cara que foi lá do começo do século passado, que foi reconhecido depois por Piaget, depois de muito tempo, que Piaget também mudou algumas coisas do conceito dele, e coisas tão antigas que a gente vê florescendo agora. Eu estava atrás até, eu desliguei minha câmera porque eu fui procurar meus livros aqui que eu tinha de Vygotsky falando exatamente desse mesmo assunto, né? É isso. É isso mesmo. E é por isso que tem toda essa confusão entre metodologia e abordagem. Sabe? Parece que as duas coisas estão completamente dissociadas. Não. O Vygotsky é um construtivista. Assim como o Piaget, eles estão na mesma escola de pensamento. Então, sempre entende assim, é como se a abordagem fosse uma habilidade do professor. Qual a faceta que eu vou tratar? O sócio-interacionismo, entendeu? Então, capa é uma faceta na educação bilíngue, é uma abordagem que recorta esse jogo de futebol constante entre conteúdo e língua e para em determinado momento e fala, para tudo, agora é a hora da gente olhar para a língua. O que não tem núcleo. Esse momento núcleo não existe. O momento oficial, incorporado da sequência didática. Então, para o CAPA, a sequência didática é isso, ó. Primeiro, o que você faz? Contextualization. Contextualization establishes a meaningful context related to the content, usually by means of a text that has been adapted to make specific target features appear salient and frequent. Por favor, entendam aqui como texto qualquer texto. Por exemplo, uma imagem pode ser um texto. Um vídeo pode ser um texto. Um listening pode ser um texto. Não entendam texto como um texto escrito. Não precisa ser só um texto escrito, tá? Um filme como esse maravilhoso que eu vi ontem é um texto, tá? O que tem na sequência? Então, olha, o grande guarda-chuva, você está criando curiosidade, você está perguntando a driving question, sabe? Você está instigando os meninos nessa contextualization a partir de um material adaptado intencionalmente. Awareness.
encourages students to notice and to reflect on the target features in a way that helps them discover the patterns governing their use in the text. O padrão linguístico é gramatical? É estrutura lexical? É aquele momento que você pede para o menino, pega um marca-texto, vamos achar os padrões. Está vendo que nível mais profundo de leitura? Você faz o menino destrinchar aquele texto que inicialmente teria sido usado única e exclusivamente para ensinar conteúdo. E aí, o que vem depois? A tal da practice. Por que essa practice é diferente da practice do PPP? Because it provides opportunities for students to use the target features in a meaningful yet controlled context and to receive corrective feedback. A diferença é controlled practice deixa de ser o exercício do EGU para ser exercícios contextualizados e permeados pelo conteúdo, onde o professor está constantemente orai e vigiai, para dar corrective feedback na hora que o erro acontece. Aí a gente fica com os dedinhos cruzados, certo? Autonomy enables the students to use the features in a more open-ended and autonomous way in order to develop fluency, motivation, and confidence in using the target language. E a melhor maneira de se chegar ao autonomy é associar PBL, Project Based Learning. Aí, gente, você tem tudo na mão para chegar lá. Parece uma coisa tão nova no fim das contas, né? Não é tão nova. Você está trocando a lente dos seus óculos. É isso que você está fazendo. Então, to identify language features to focus on, teachers in bilingual contexts need to listen carefully to their students and to read their written work really attentively with a view to identifying language difficulties that their students are experiencing. Isso é interessante porque a gente fica tão preso na gramática que a gente acha, não, vou corrigir só o present perfect. Ele errou o present simple, errou o present continuous, mas eu vou deixar passar, porque essa não é minha target language. Mas como assim, professor? Você está vendo que esse erro é recorrente? Teachers need to engage in interlanguage analysis to guide their decisions regarding what language to focus on. Interlanguage, pessoal, eu espero ter uma imagem só para ela. Interlanguage é aquela intersecção, sabe o eterno intermediate level? Que é o aluno que vai sempre estar produzindo o tal do I am 15 years, nem coloco old. Ele é mega fluent, ele se vira, ele estuda na Avenues e se vira super bem. Só que esse menino é um menino que está perdoando erros que não fazem parte da target language que o professor está ensinando. Bom, então como que o professor pensa a língua que ele precisa olhar? Olha só, tem que priorizar.
priorizar language features that, primeiro de tudo, entail recurrent errors made by most students. Você está ensinando a voz passiva, mas está todo mundo falando I am 15 years. Esquece a voz passiva. Esquece! Porque não é disso que eles estão precisando. Segundo, prioritize language features that are necessary for the successful completion of tasks in specific content areas. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu fazer uma outra colocação, que eu quero saber se eu estou pensando certo. Se eu estou seguindo você de maneira correta. Quando a gente pensa nesses 4 momentos, no seu mapa lá de organização, seu mapa visual, eu não sei se eu... Espera aí, eu vou voltar lá. Não, creio que você tenha feito isso conscientemente. Quando você falou no Interplay Content and Language, aquele interplay me causou assim um estranhamento, né? Mas quando você falou agora, eu relacionei a felicidade que você usou o interplay e com o símbolo da setinha, porque a sua seta não era uma seta direcionada, era uma seta cíclica, né? E aí, quando você esmiuçou agora os 4 momentos, do contextualization, o awareness, o practice e o autonomy, não é um vai e vem, é um giro. Né? Porque você sai do contexto para a língua, pratica a língua, corrige, volta para o contexto, e aí gira novamente. Isso. É girar. Você sai do contexto para a profundidade da língua e volta para o contexto. E aí você gira o tempo todo. É cíclico, não é retilíneo, vai e volta. Você não vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, não. Você vai 1, 2, 3, 4, gira. 1, 2, 3, 4, gira. 1, 2, 3, 4, gira. E aí você permeia. Daí aquele marco que você falou assim, gente, para tudo, agora é o momento da língua. Que são os 2 pontos do meio, quando você vai para o específico, para a língua mesmo, para poder corrigir, botar o cara para praticar, corrigir e depois joga o cara para usar. Porque aí o cara interessante, é isso mesmo. Você sabe como Cambridge International chama isso? Spiral of Learning. O movimento é em espiral. Espiral. É bem legal. E eu já fiz, inclusive, gravei experimentos, como experimentos capa. Aí eu vou contextualizar para vocês. Bom, com isso em mente, só uma pergunta. O conceito de interlanguage está claro para todo mundo? Sim, sim. Vera, você está fazendo uma carinha de dúvida. Pergunta que é a hora. Não, eu estava terminando de ler só. Não, tudo tranquilo, entendi sim. Então tá bom. Então vamos andar, porque agora eu vou mostrar a imagem que eu gosto mais, que é a imagem que tanto o Roy quanto o Roy ou a Diane, eles trazem no livro, mas aí eu refiz a imagem porque eu adoro o Visual Organizer. Tá tudo combinandinho. É isso aqui, ó. Olha que é o capa model, que bonito. É um hourglass. Aliás, essa palavra também é linda. No início dessa fase espiralada, você contextualiza e você vai focar em conteúdo. Pouquinho, pouquinho, a areia vai caindo e você vai de pouquinho em pouquinho, porque é sequenciar. Não é à toa que eu uso isso como verbo. Da fase de awareness para a fase de practice, porque aí, nesse momento, o foco é na língua. E vejam, na hora que ele chega na autonomy, que você volta para o conteúdo, é o momento que ele tem que produzir língua, é o momento que ele tem que explicar o que ele aprendeu.
Tá, te ensinei a fotossíntese, agora me explica aí, o que é fotossíntese? Então, what language requires counterbalanced instruction? Well, esse é o meu experimento, tá, gente? Porque eu sou super, super teórica e o que eles falaram no livro eu tento aplicar do jeitinho que eles falam. E o que eles falaram? Que one way to answer this question of what language students need in order to engage with content is to identify, e atenção, hein? Essa é a nomenclatura que a gente usa. Content obligatory language. Não é vocabulary input. Se você fala vocabulary input, você está partindo do pressuposto que seu aluno é uma tábula rasa. Não. Você vai tentar levantar tudo que é léxico e obrigatório, sem o qual o menino não vai conseguir nem acessar e nem explicar o que ele aprendeu. Isso é Content Obligatory Language, que é the technical vocabulary, other domain-specific expressions, language functions that predominate in particular content areas. Eu dei um exemplo para vocês agora há pouco. Estrutural, gramatical. Em que área do conhecimento vocês acham que o segundo condicional, os condicionais de maneira geral, precisam ser mais usados? Em que área do conhecimento? Qual é a área do conhecimento que levanta hipóteses e testa hipóteses? Ciências, né? Toda parte de pesquisa ele vai usar o conditional all the time. Exatamente, Vera pensa. Por que a gente fica pedindo para o aluno? What would you do if you were the King of England? Pô, cara, fala sério. Que coisa... Eu, aluna, penso assim, que você tá me zoando? Que coisa idiota. Para quê? Para tentar criar contextos comunicativos? Comunicativo para quem? Enfim, quando eu falo em language functions, e dei aqui o exemplo estrutural do condicional, eu estou falando nas áreas do conhecimento que vão precisar usar esses verbos taxonômicos. Inform, define, analyze, classify, predict, infer, explain, justify, inquire, and so many others. Alguém sabe me explicar aqui? Talvez o Rafa saiba isso. O Rafa não é professor de inglês, ele fica aí quietinho, jogando quieto. Qual é a diferença entre explicar e justificar? Como verbo taxonômico, tá? Ah, não sei, Karina. Não sei dizer isso, não. Alguém quer se arriscar? Explicar. Está lá no understand. Está na segunda etapa mental da pirâmide. O justify está na 4, que é o evaluate. Quando você justifica, você pode explicar qualquer coisa a partir da sua opinião. Por que que a fotossíntese ocorre assim? Ah, porque meu pai falou que é assim, tal, expliquei. Justificar é explicar a partir da evidência. É você ter alguém para back you up, não seu pai. Por isso que justificar é mais complexo que explicar.
A criança do Fundi 1 muito dificilmente vai conseguir justificar coisas. Ela está no processo, tá? Então, a criança do Fundi 1, ela vai basicamente descrever e explicar. Porque ela não pode justificar antes dela descrever, antes dela comparar. In the same way, Regis, eu sei que você está com a taxonomia aberta. Por que contrast está acima, taxonomicamente falando, de compare? Não tem isso em português, eu conheço bem o currículo, eles falam assim, ó, o português. Comparar por semelhança, comparar por diferença. Aí não fica tão claro, acho eu, mas eu tenho meu viés aqui de como eu aprendi as coisas. Quer se arriscar, Regis? Não, repete para mim, porque eu estava pensando em outra coisa, entendeu? Então, eu estou aqui refletindo em outra coisa. Comparar está abaixo de contrastar na pirâmide? Não, agora você me pegou. Não, sei não. Talvez porque Gente, comparar você estivesse... Não, Veja vou sua dar um voz. palpite aqui que me ocorreu agora, tá? Não, Tá. pode ser uma coisa totalmente besta. Acho que quando você compara, você está no mesmo padrão, tá? Então, você pega, por exemplo, assim, você vai comparar uma coisa à outra, mas você vai comparar aquilo porque dentro do mesmo guarda-chuva, podemos chamar assim, né? Por exemplo, vou comparar essa borracha a essa borracha. Eu estou comparando a mesma coisa. Uhum. Né? Pode ser estruturas diferentes, mas eu estou no mesmo nível de comparação, né? E quando eu contrasto, não, eu vou contrastar coisas diferentes. Eu vou contrastar gasolina e álcool, gasolina e gás. Isso, precisamente, isso mesmo. Isso mesmo. Quando eu estou na comparação, eu vou comparar a gasolina normal à gasolina aditivada. E aí eu vou fazer aquele rol comparativo. Quando eu contrasto coisas diferentes para ver o que é melhor. Por isso que como que tem a ver, sabe? Quanto mais para cima da pirâmide você vai, mais memória de longo prazo você cria. Porque é aquele processo de conseguir relacionar diferentes conhecimentos. E no viés cultural aqui, é muito mais fácil identificar a semelhança do que reconhecer a diferença. Quantos adultos, gente, se nós adultos reconhecêssemos as diferenças, a alteridade, o mundo seria mais democrático e nosso país não ia estar nessa situação que está. Me chamem de poliana. Mas é isso. Pronto, falei. Primeiro turno, hein, gente? Primeiro, hein? Pelo amor, hein? Primeiro. Deixa eu te fazer uma outra coisa. É o que eu estava pensando naquela hora. Antes de você ter feito a primeira pergunta, eu estava olhando a ampulheta, o teu mapa visual aqui, e eu estava vendo lá a contextualização, awareness, a practice e autonomy, e eu estava vendo nesse processo a subida na taxonomia do Bloom lá. Que, em verdade, o que a ampulheta está fazendo para baixo, a pirâmide do Bloom está fazendo para cima. Mas a ampulheta vira, Sim, darling. sim, sim. E não, era isso que eu ia falar. E assim como aquela interface do cíclico, que você usou lá com a setinha cíclica, a ampulheta você vai, e aí torna o movimento contínuo, né? De virar. É exatamente isso que você faz. Na medida que você vai descendo, você, através da plasticidade cerebral, de outros contextos, você vai fazendo outros vínculos, outras correlações, e vai transformando aquele momento da contextualização em memória permanente. E aí você faz a aquisição da linguagem.
e aí você domina o carro sem ter que ficar precisando saber se você vai passar a marcha ou não, porque automaticamente você já vai, porque aquilo já está internalizado, já está construído. É isso. E esse é um processo de formiguinha, que começa lá no infantil, culmina no ensino médio. É formiguinha, porque é um degrauzinho, é um grão de areia por vez. Assim, a gente tem esse viés, né, que, tudo bem, cada professor tem um talento único, exclusivo para uma faixa etária, como eu já falei aqui várias vezes. Eu amo estar coordenadora do infantil, mas eu não consigo me imaginar sendo professora da educação infantil. Mas qualquer professor da instituição tem que ter a clareza que o trabalho que você está fazendo lá no médio começou lá no infantil. Como assim? O professor do primeiro ano do ensino médio não troca uma ideia com o professor do oitavo e do nono? E tem uma outra coisa, né? A gente hoje sabe que uma educação infantil e uma alfabetização mal formadas geram problemas para o resto da vida. Permanente. De tão essencial que é esse momento de formação, de construção, de estruturação, isso é tão importante que são marcas que você não tira mais, que você não consegue reestruturar. E sabe que você falou uma coisa interessante, que assim, evocou memória, tá? Na época ESL, havia uma crença que você precisava, você professor de inglês, esconder a palavra escrita do seu aluno. Não é, Vera? Esconde a palavra escrita. Até anterior. Porque se você cobrasse alguma coisa escrita no primeiro ano, você vai atrapalhar a alfabetização, você vai destruir a alfabetização. E é a coisa mais idiota que a gente já ouviu na face da Terra. Nossa, ele vai confundir e não sei o quê. Porque hoje eu vejo os meus pequenininhos do infantil 1 já fazendo a correlação, né, das vogais, né, e falando, quando a mãe às vezes brinca com ele. Eu tenho um aluno que adora dinosaur, e ela outro dia foi virar e falou para ele, não, porque isso daqui é dinossauro. Não, mãe, não é nada disso, olha, presta atenção, mãe, é com I, mas o som é diferente, tá? Aí ela chegou para a gente na escola, Vera, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, olha só, e assim, e tenho certeza que nada vai atrapalhar. Hoje ele está no primeiro ano e ele tem uma facilidade para ler e escrever que está deixando todo mundo encantado. Vivemos em um mundo letrado. Eu tive casos de sucesso, meu Deus, eu tive menino no infantil 5, lendo em inglês. Livro disso, tudo bem que o menino era assim, iluminado. O nome dele era Carlos Xavier. Jamais me esquecerei dele. Infantil 4, primeiro dia de aula. My name is Charles Xavier. Eu sei, eu sou um mutante mesmo. Pois é. Por quê? Porque não mais, como o inglês é adicional, está no nosso entorno, a gente não tem como controlar o que o aluno aprende. Inglês não é mais estrangeiro. Vamos combinar, pessoal? Vamos parar com essa coisa de tratar inglês como estrangeiro? Estrangeiro é húngaro. Você sabe que é a mesma coisa quando eu comento, às vezes, com alguns alunos, né? Que ninguém mais vai pedir no self-service, né? Todo mundo já virou essa palavra, já virou tão comumente português. Eu virei e falei, não, é para tudo, vocês sabem. Vamos tirar uma selfie. Eu falei, então é do mesmo jeito. Teve uma aluna que fez, nossa, é mesmo? Eu falei, gente, para, né? Vocês nem pensam no que vocês estão falando, né? Não, nunca tinha parado para pensar, porque eles não param, já está
já está tão embutido no meio, no dia a dia deles, no nosso, gente. Ninguém mais fala no touchscreen, ninguém fala que é uma tela de toque, né? Pelo amor de Deus. Olha o que você fez sem querer, sem pensar. Ó, tá, vocês não perceberam isso ainda? Você estava aqui, ó. O momento que a ficha do aluno estava caindo. Uau! É igual em português, só muda o jeito de pronunciar a coisa? E é óbvio, né? É óbvio. O que você quer da vida é que seu aluno perceba o padrão. Você não quer vomitar a regra e fazer ele decorar a regra. Rafa, nessa vida que eu te falei do seu post lá no LinkedIn, eu me lembro uma família que eu atendi, de uma família, era uma família assim, asiática, e um pai hiper, mega, assim, que desastre. Você acredita que ele me perguntou? A criança estava no quarto ano, no começo do quarto ano do Fundil 1, e diga-se de passagem, tinha passado já no terceiro ano com A no Starters. Primeiro exame de Cambridge. Muito bem. Ele criava caso para tudo. Pediu reunião com a diretora da escola, porque como assim? Os executivos da empresa que eu trabalho vieram aqui para o Brasil e a minha filha não conversou com ele. Para que serve esse A, então, nesse exame? Karina, com o dedo no meu nariz. Como assim vocês não ensinam regra de pronúncia para as crianças? É aquela velha história, sabe? A gente não vai num cirurgião qualquer para fazer uma cirurgia. Mas, pariu, você tem doutorado em educação, né? O suficiente é parir. How annoying. Foi por isso que eu pedi demissão, Rafa. Entre essas, sabe? Era uma briga que eu não podia comprar. Um cara poderoso, um cara sem noção e rude. Toda escola tem esse daí, né? Pois é. Se não tiver, não é escola, tem alguma coisa mudando no ramo de atividade. Não, mas quanto mais cara a escola é, mais essa população enfiando o dedo no seu nariz vai existir. Infelizmente. Por causa disso, porque pariu doutorado em educação. É isso. É isso. Aquela palavrinha mágica, scaffolding, que eu comecei a nossa sessão com ela, né? Então, lembra daquele movimento da onda. Eu não vou ficar muito no técnico aqui do que é scaffolding, rather. Se scaffolding são estratégias da onda, como que eu, professor, faço esse movimento? Quais são as ideias? Quais as estratégias que eu uso em sala de aula? Ó, vou mostrar... depois eu volto para... Definição técnica, vai lá. Scaffolding refers to different types of support and assistance provided by teachers to help students understand and engage with content at levels higher than they would be able to reach if they were on their own. Exemplos. Então, esses são exemplos de scaffolds que valem para qualquer disciplina. Qualquer. Graphic organizer, gente, eu sou tão virginiana. Vocês veem por que eu faço essas imagens todas? Porque elas são visuais, eu levo isso muito a sério. Glossaries. Então, se no teu handout você tem um word bank para as crianças menores. Glossaries. Pode até ser dicionário físico. O que é bem que besteira, né? Dependendo da idade da criança, tem um monte de dicionário online de graça, inclusive Visual Dictionary. Home Language Materials, o que quer dizer isso, principalmente no nosso contexto?
Sabe quando eu dei o exemplo da minha aula de There is, there are? E que eu fui costurando? There is, there are, tem uma TV na sala. I am 15 years old. Eu escrevi as frases em português no material didático, lado a lado, para fazer análise contrastiva. É isso, ó. É home language materials. E isso nós, professores de inglês, estamos super acostumados a fazer. Sentence frames, sentence stems, and paragraph frames, para os meninos que são mais advanced. Até Cambridge faz isso. Não é à toa que os exames de Cambridge estão tão recheados de gap filling. Muito bem feitos. Cambridge, ó, não é... Ai, você tá... Não, ó. Resultado no exame de Cambridge é uma consequência desse trabalho bem feito. O seu curso não pode se reduzir a vou preparando meu aluno para o exame de Cambridge. Se você está pensando isso, você está no sal. Qualquer outro tipo de visual, pode ser um PowerPoint, pode ser, se você tem uma sala de aula temática, posters. Para as crianças pequenas, pode ser um mascote, qualquer. Para as crianças pequenas, quanto mais 3D, melhor. E não chama mais Realia, tá? Vera, não chama mais Realia. Se você puder trazer a coisa em si, traga. Para que você vai levar um cacho de uva de plástico? Se você pode levar o cacho de uva de verdade, vedar os meninos e fazer eles cheirarem. Como eu falei, word banks, word walls. Se tem alguém aqui que não conhece o Padlet, Padlet é um aplicativo para word walls, fantástico, altamente difundido na educação. Tipos de scaffolding na instrução em si. O professor, ele vai, como eu falei, né, o texto que ele escolher, ele vai adaptar esse texto de forma a evidenciar o Content Obligatory Language. Vai ver, Então, pre-identified vocabulary items, pre-teaching vocabulary, apesar da palavra vocabulary não gosto muito dela, porque vocabulary induz a gente a pensar em palavras isoladas, e palavra isolada não faz verão. Concise instruction, background knowledge, não é à toa que eu falei para vocês, pessoal, usa menos question mark e mais verbo de comando, que aí teu TGT vai descer. Certeza, tenta, 1º de agosto, tenta, garanto. Olha ali, não é à toa. Reduced linguistic load, repetition, paraphrasing and modeling. Paraphrasing é maravilhoso como estratégia de scaffolding. Maravilhoso. Começando no Fundi 1. Tá? E diferentes interações, quando você agrupa os meninos na sala de aula de maneiras diferentes. Pode ser pair work, pode ser small group work, pode ser teacher small group work. É uma pena que a maioria das aulas, e a aula que eu vou mostrar para vocês, assim, eu não vou tocar ela agora, tá? Mas eu gravei a minha aula para compartilhar com os meus alunos. Então, a gente tem que equacionar a aula que você gravou, quanto tempo a sua aula é, a geografia da sala de aula, a mobília que você tem. Tem um monte de pequenos detalhes para a gente pensar em diferentes maneiras de fazer interações entre os alunos. Se você puder trazer variedade para aquela velha interação professor-alunos, por favor, façam. Já técnicas de scaffolding in language, olha, vejam, elas são muito semelhantes. Elas são idênticas.
Então, pensa, vocês que são professores de língua, observem a lista. Há quanto tempo a gente tem feito isso? Joguei uma pergunta sem um verbo de comando, né? Identifiquem quais dessas atividades a gente já faz há muito tempo. Quase... É tudo, né, Vera? Há quanto tempo a gente não faz listening? Há quanto tempo a gente não joga um vídeo para os meninos? Arroz com feijão. A gente só tem que saber, então, pulo do gato, como sequenciar isso tudo de forma que você vá do lower order thinking skills para o higher order thinking skills. Isso é que é inconsciente no professor. É o aspecto cognitivo. Como você faz para chegar lá. Porque as técnicas, as ideias e as... É uma lista de coisas que a gente já faz há bastante tempo. Bom, então, pessoal, como eu falei para vocês, né? Eu faço muitos experimentos, eu tenho meu parquinho ensino médio. Eu gravei essa aula recentemente. E eu saí da aula assim, mega feliz, e o meu parceiro estava assistindo, a gente estava gravando, os meninos... Nossa, teacher, você vai gravar? Sim, vou gravar, isso é documento, experimento. Tenho que record it. A aula que eu estava dando conteúdo era o neoliberalismo. Segundo ano, tá? Na unidade de economia. O sample está aqui, pessoal. E eu considero essa aula uma aula capa model, porque foi o momento que eu... Sabe o momento ali do hourglass afunilando? 40 minutos de aula. Assistam depois. Eu vou compartilhar meu telefone. Eu já fiz isso, né? Já mandei meu telefone, vocês já anotaram, né? Então, podem mandar... Tô aqui! Sister, tá? Hora de falar de corrective feedback, then. Finalmente chegamos no corrective feedback. Então, given the time, e essa introdução eu já falei antes. O que o Roy Lister descobriu com a pesquisa longitudinal dele? Que, apesar do delayed correction ainda ter um lugar, amigo, você vai ter melhores resultados em accuracy se você correct on the spot. Então, a partir disso, ele dividiu as estratégias de correção em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo de reformulations, e tem duas técnicas. Ou você vai, sabe, na hora da chibata, Joãozinho, no, it's not I have, it's I am. Explicitamente você corrige o menino. Explicitamente. Funciona? Funciona. Qual é o problema? O professor está provendo a resposta certa. Tá? Tudo bem? Reformulation, tá? Não tem técnica mais eficaz do que o recast. Aqui eu tenho um vídeo para a gente assistir. O que é um recast? Sabe quando o professor... Vamos para outro lado. Nós, como mães... Vera, pensa aí. Então, vou contar uma anedota. Quando meu filho era pequenininho, menor, ele falava, mãe, vamos no Burger King? Burger King. Ai, como eu achava bonitinho, que coisa fofa. Só que eu tinha que fazer ele perceber isso. O que a gente faz? Vini,
Como é que é de novo? Burro o quê? Mãe, tomei banho. Quê? Tô o quê? Aí o menino percebe o padrão, que não é tomi, é tomei. Ó, tem um vídeo para ilustrar o recast. Que, segundo o Roy Lister, é a técnica mais eficiente. Tem outra. Ó, 2 minutinhos, tá errado. Se a minha internet ajudar, né, gente? Today I'll be focusing on an oral corrective feedback technique known as recasting. Prompts are sometimes more effective than recasting, but it really has to do with the learner's proficiency. Today my learner/actress is my 8-year-old daughter, Tallulah Jean. Hi. Hi. She is highly proficient in English, so as we learned in the Spader article this week, in this case, prompts and recast are equally as effective. Recast is basically when you immediately reformulate an uttered error, but you don't change the meaning and you don't affect the flow of communication. And I think that's really one of the keys of recasting, is to be ambiguous. You know, you don't want to be overt or annoying. You want to nourish participation. You don't want to hinder it. I realize now through everything I've read this week that I've really been recasting since she has started to talk. It just didn't know what it was called. Aladeja taught us this week that 54% of learners prefer to be corrected. It helps them become more proficient in the language with accuracy and fluency. For an example of recast, Tallulah, how are you doing today? Good. I beat Mason in tetherball. I beat Mason in tetherball. I beat Mason in tetherball and beat 4 other people. Okay, now let's try it another way, except maybe a way that's not as effective. Tallulah, how are you today? Good. Did anything happen exciting? Oh yeah. I beated Mason in tetherball today. No, it's Tallulah. I beat, not I beated. I beat Mason in tetherball. I don't feel like talking right now. See, again here, it's all about the delivery. You know, that is what lies in the success of recasting. You don't want to hinder the flow of communication. Sure, you want to correct because you don't want to form other habits or unwanted habits, but you really have to realize that a lot of this is going to deal with repetition. You may have to repeat this over and over again because there's not immediate repair. However, just because they don't get it the first time does not mean they are not learning. Thanks for watching. Aliás, é uma coisa que, né, quem tem criança pequena ou já teve criança pequena em volta, bem sabe, né? Quando meu filho falava, tome banho, gente, você não vai corrigir dizendo para ele, não, Vini, é pretérito passado, ou sei lá como chama isso em português. Você não faz isso! Por que a gente tem que fazer isso em inglês? Tem que ser não tão natural como a gente corrige o português errado dos nossos bebês. Prompts. 2 grandes grupos. Reformulations and prompts. Aqui são 4 diferentes técnicas. Clarification requests. Então, é assim. Você usa frases, pequenas frases para o menino se tocar que ele fez um erro. Pardon me, I don't understand. Ou você pode até fazer uma cara, gente, professor de inglês é bom disso. Fazer mímica, fazer cara de ponto de interrogação, a gente é bom disso. E é isso aí. Isso que chama clarification request. E de novo, se você está num contexto real, conversando com alguém que não sabe, não compartilha L1 com você, o que ele vai fazer? What? Pardon me? I'm sorry? Didn't get it? Olha como as técnicas de correção, elas são muito próximas da vida real. A outra técnica é você
dá um pequeno prompt metalinguístico para que o aluno se corrija sozinho. Então, I have 13 years old. Have to be, please. Funciona? Funciona. Só com alunos mais velhos. E a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque eu vejo muitos professores, assim, sabe, o professor começa a ficar ansioso e o tempo está passando, você fica olhando para o relógio, todo mundo, até nessa aula minha aqui, vocês vêm olhando para o relógio. Vai, o tempo, que é sempre o nosso inimigo, né? Mas aí a gente começa, o menino tentando produzir uma palavra e a gente dá a primeira sílaba, a segunda sílaba. Ou seja, a gente fala por ele. Cuidado, o risco é grande. Elicitation, que é antigo, nosso conhecido, elicitar, tentar saber o que ele sabe. Então, por exemplo, olha o aluno hesitando. They went to a city. They went to their city. What's another word for city? Então, você pode até, na técnica de elicitação, mudar o estresse da sua pergunta para fazer, sabe, aquele ponto de língua ou o erro mais explícito, mais noticeable. E, por fim, e eu não gosto dessa técnica, mas ela existe. O repetition of error. Mesmo que você seja drama queen que nem eu e consiga fazer uma cara de ponto de interrogação na hora que você repete o erro, ponto é, o professor está cometendo um erro. Então é assim, ó. What did you hear when your eyes were shut? I hear people screaming. You hear people screaming? É que eu copiei do livro, então ele não é tão claro. Ó, um outro exemplo. Eu tive vários alunos e eu dei uma bronca gigante neles. Que ao invés de produzirem come, came, come, eles tinham que me dar come, past participle. Teve aluno que me escreveu came. Came. Eu me recuso a falar isso em voz alta. Porque eu acho um erro sério o professor verbalizar um erro tão sério como esse. O que eu fiz? Incorporei a drama queen, escrevi na lousa, não repeti em voz alta, escrevi na lousa, fiz caras e bocas, falei que não é mais a hora deles fazerem isso, e aí, dramaticamente, apaguei da lousa. Porque essa forma tem que ser apagada da memória de vocês, pessoal. De certa forma, eu estava repetindo o erro, porque eu escrevi na lousa, certo? Mas o ponto nevrálgico aqui é que, se você precisar fazer isso, faça intencionalmente, mas com parcimônia. Sabendo que teu objetivo é corrigir. A gente sabe que tem muito professor que simplesmente repete o que o menino está falando. E essa repetição serve para nada, só para aumentar o CDC. E falta 4 minutos, mas eu cheguei ao final da minha apresentação, então eu vou parar de share. E ouvir vocês. Tá mind-blowing, Vera? Tá, já deu boom aqui, porque a gente já começa a pensar em N atividades, né, para colocar tudo isso em prática. Eu trabalho com um livro da Macmillan,
e alguns alunos já estão muito além do livro, né? Principalmente no ensino médio, como é o primeiro ano da escola, então eles não sabiam muito ainda, até não dava para enxertar já qualquer material. E eu tenho muitos alunos além, né? Então, o primeiro obstáculo foi como colocar o que não sabia nada com a turma que está com inglês upper intermediate, sabe? Então, já tive que começar a fazer algumas coisas do tipo. E aí você está lendo algumas coisas e até vendo sobre isso, já está me dando uma luz de que maneira começar a alinhar agora tudo isso, né? Então, assim, cabeça realmente está aqui brilhando de ideias para a gente conseguir colocar isso à prova, né? Antes de mais nada. E meus pequenininhos, que eu sou apaixonada, acho que eles vão fluir cada vez mais, porque é onde o bilíngue realmente começa, né? Onde você consegue dar o gosto para o aluno do bilíngue, e aí é onde ele vai até o terceiro ano, e são alunos realmente cidadãos globais, como a gente sempre comenta. Não, tem coisas que eu já vi na vida que eu falo assim, meu Deus do céu, infantil. Xixi, xixi, a criança chegando para a professora, xixi, eu já vi, te juro por Deus. Não, say it in English. Xixi, a criança faz extensão, já vi. Olha como a gente é apegado à estrutura, sabe? Tem que ter essa percepção, quem é a criança, qual a idade da criança, qual a limitação cognitiva da criança, onde ela pode chegar, Você pode até o que brincar é chato. com ele, let's go to the bathroom, to the restroom, all right. Né? Gente, eu vou parar de record, porque eu já concluí o meu pensamento.